O aquecedor morreu a 20 quilômetros. Agora o vidro era gelo puro, cristais se espalhando em padrões de renda congelada que bloqueavam minha visão. Eu dirigia praticamente cega, seguindo apenas as linhas brancas fracamente visíveis na estrada que desaparecia sob a neve acumulada. Meus dedos estavam dormentes no volante, mesmo dentro das luvas. Cada respiração saía em nuvens brancas que congelavam no ar. E no banco de trás, Léo choramingava. "Está tudo bem, bebê", eu disse pela 10ª vez, forçando minha voz a soar calma. "Só mais um pouquinho. A mamãe vai nos tirar daqui." Mentira. Eu não sabia se conseguiria nos tirar daqui. O GPS tinha morrido junto com o aquecedor, mas eu não precisava dele para saber onde estava. Reconhecia essas montanhas, essas árvores, esse frio cortante que mordia através de qualquer roupa, não importava quão grossa. Território de montanha cinza. O território dele. Eu tinha jurado há 3 anos, com Léo ainda no meu ventre, que nunca voltaria, que nunca colocaria meu filho perto do homem que me disse que eu era indigna, fraca demais, humana demais, um erro que ele tinha que corrigir. Mas a vida tem um senso de humor cruel. Minha irmã estava morrendo. Câncer. Estágio final. Nos arredores da capital que ficava exatamente do outro lado desse território maldito. Ela me pediu para passar o Natal com ela. O último Natal. Como eu poderia recusar? Então peguei meu carro velho, coloquei Léo na cadeirinha e dirigi. O plano era atravessar rápido, pela estrada principal, sem parar. Entrar e sair antes que qualquer lobo de patrulha sequer sentisse meu cheiro. Mas a tempestade não estava no noticiário. Não deveria estar aqui. Não assim. Não tão violenta que transformava dezembro em apocalipse branco. O carro sacudiu. Vento bateu na lateral com força suficiente para me empurrar meio metro para o lado. Agarrei o volante com mais força, corrigindo o curso, coração batendo na garganta. "Mamãe!" A voz de Léo era aguda de medo. Frio, bebê." Corrigi automaticamente, olhando pelo retrovisor. "Eu sei. Vamos parar num lugar quente logo, prometo." Seus olhos me encontraram no espelho. Grandes, redondos, dourados como moedas antigas, dourados como os dele. Cada vez que Léo me olhava, eu via Ronan. Era impossível não ver. O formato dos olhos, o tom exato, até a intensidade da forma como ele focava quando estava assustado ou curioso. Genética cruel, marcando meu filho com a assinatura do pai que nunca o conheceu, que nunca poderia conhecê-lo. "Concentra, Diana", murmurei para mim mesma, forçando meus olhos de volta para a estrada que mal existia. "Apenas mais 50 quilômetros. Você consegue. Só precisa..." O carro derrapou. Não foi dramático. Não foi como nos filmes, com rodas girando e barulhos de pneus. Foi silencioso, quase gentil. O carro simplesmente deslizou. Gelo negro sob a neve. Invisível, mortal. Virei o volante. Nada. Sem tração. Sem controle. Pisamos freio. Os pneus travaram, mas não pararam. E então estávamos saindo da estrada, cortando pela neve funda da beira, direto para a inclinação que eu não tinha visto. O mundo inclinou. Léo gritou. Eu gritei. O carro bateu. 1 vez. 2 vezes. Rolando pela lateral da ravina. Metal amassando. Vidro quebrando. O mundo virando uma centrífuga de branco e cinza e terror puro. Finalmente paramos. De lado. O carro apoiado em algo. Árvore, talvez. Tremendo, mas parado. Silêncio. Exceto pelo vento uivando lá fora. E minha própria respiração ofegante e dolorosa. Léo. O nome rasgou minha garganta. Léo. Mamãe. Ele soluçou. Mamãe. Tô com medo. Alívio me inundou tão forte que tonturas vieram. Ele estava vivo. Consciente. Consegui destravar o cinto com dedos trêmulos e me arrastar entre os bancos até ele. A cadeirinha tinha feito seu trabalho. Ele estava preso, seguro, apenas assustado. Está tudo bem, repeti, beijando seu rosto, verificando se havia cortes ou hematomas. Nada além de lágrimas. Você está bem. A mamãe está aqui. Fio. Ele choramingou novamente. E dessa vez senti também. O aquecedor já estava morto. Mas agora, com o motor completamente desligado, o frio invadiu. Não gradualmente. Instantaneamente. Como se estivéssemos dentro de um freezer. Minha respiração congelou. Os vidros, já rachados, começaram a cobrir com gelo por dentro também.
Tentei ligar o carro. A chave girou. Nada. Morto. Tentei novamente. Clique, clique, clique. Bateria fraca ou danificada demais. Não, não, não. Bati no volante. Frustração e medo se misturando. Liga. Por favor, liga. Nada. Peguei meu celular. Sem sinal. Claro que não. Estávamos no fundo de uma ravina, cercados por montanhas, em meio a uma tempestade. Sem sinal. Sem aquecimento. Sem ajuda. Léo começou a tremer. Pequenos tremores que sacudiram seu corpo inteiro. Seus lábios, já pálidos, estavam começando a ficar azulados. Pânico me atingiu como onda. Tirei meu casaco, depois o dele, depois vesti o meu nele. 2 camadas. 3. Peguei o da cadeirinha e o puxei contra meu peito, envolvendo-nos com todo o cobertor que tinha no carro. 2 cobertores finos de emergência que não bloqueavam nada do frio mortal. Cantei para ele. Músicas de ninar. Músicas bobas. Qualquer coisa para mantê-lo acordado e calmo. Mas senti sua temperatura caindo. Senti seu corpo pequeno ficando rígido demais. Hipotermia. A palavra clínica flutuou em minha mente. Minutos, não horas. Bebês perdem calor 4 vezes mais rápido que adultos. Não, sussurrei contra seu cabelo. Não, Léo. Fica comigo. Por favor, fica comigo. Mas ele estava desligando. Suas pálpebras ficando pesadas. Tremores diminuindo. O que era pior. Significava que o corpo estava desistindo de gerar calor. Eu ia perdê-lo. Aqui, nesta ravina congelada, a quilômetros de ajuda, eu ia perder meu bebê. Não. A palavra trovejou dentro de mim. Não assim. Não hoje. Não depois de tudo que fiz para protegê-lo. Para mantê-lo escondido. Para mantê-lo seguro. Havia uma opção. Uma que eu jurei nunca usar. Mas enquanto olhava para o rosto do meu filho ficando cinza, a escolha não era realmente escolha. Por 3 anos, mantive escudos mentais erguidos. Magia antiga que uma bruxa viajante me ensinou quando Léo nasceu. Escudos que escondiam meu cheiro, minha assinatura psíquica, minha própria existência de qualquer lobo que pudesse reconhecê-la, especialmente dele. Mas escudos funcionavam nos 2 sentidos. Bloqueavam a entrada, mas também bloqueavam a saída, incluindo gritos por ajuda. Se eu baixasse os escudos, ele saberia, instantaneamente. Ele sentiria meu cheiro, reconheceria minha assinatura e viria. E veria Léo. Olhei para meu filho, lábios azuis, respiração fraca, morrendo nos meus braços. Não havia escolha. Fechei meus olhos e alcancei dentro, para aquele lugar onde a magia vivia. Encontrei os escudos, fios de prata entrelaçados ao redor da minha essência. E puxei. Eles se desfizeram como teia de aranha em chamas. Meu cheiro explodiu para fora. Camomila, leite, medo e algo mais. Algo que carregava essa assinatura genética de Léo. Sangue de alfa, herdeiro. E então, com cada grama de força que tinha, gritei psiquicamente. Socorro! Não palavras, apenas sentimento puro, terror, desespero, localização instintiva. E um nome que eu não falava há 3 anos. Ronan. Não sei quanto tempo passou. Minutos que pareciam horas. Léo tinha parado de tremer completamente agora. Seus olhos estavam fechados. Eu o balançava, chorava, implorava para ele aguentar. Então ouvi. Não com ouvidos. Com algo mais profundo. Um rugido que não era som, mas sentimento. Fúria. Urgência. Poder tão massivo que fez o ar vibrar mesmo através da tempestade. E então vi através da neve. Uma forma, enorme, movendo-se rápido demais para ser humana. Lobo. Mas não qualquer lobo. Ele era imenso, do tamanho de um urso pardo, com pelagem cinza escura que parecia fumaça sólida. Olhos que brilhavam dourado mesmo na luz fraca, cortando a escuridão como faróis. Alfa Supremo. Ronan. Ele chegou ao carro em segundos que pareceram suspensos. Circulou uma vez, avaliando. Então focou na porta do meu lado. Seus olhos encontraram os meus através do vidro rachado. E eu vi reconhecimento. Choque. E algo mais. Algo possessivo e feroz, que fez cada instinto em mim gritar perigo. Ele rosnou baixo, então levantou uma pata massiva, garras estendidas. Bateu na porta uma vez. 2 vezes. O metal amassado gemeu, mas não cedeu. Ele ficou impaciente. Deu um passo atrás. E atacou. Garras rasgaram através da porta como se fosse papel.
Ele arrancou. Literalmente arrancou o metal do carro, jogando-o na neve. Vento frio invadiu. Eu gritei, cobrindo Léo. Ronan mudou. Não completamente para humano, mas algo entre, semi-transformado. Corpo ainda massivo e coberto de pelo em algumas áreas, mas estrutura mais humana. Rosto ainda lupino, mas com traços dele visíveis. E os olhos. Aqueles olhos dourados fixos em mim. Diana. A voz saiu rouca, gutural, meio rosnado. Sai. Agora. Meu filho. Ele olhou para o bebê nos meus braços. E congelou. Completamente. Como se alguém tivesse pausado o tempo. Vi o exato momento que ele sentiu. O cheiro de Léo. Sangue do seu sangue. Os olhos se arregalaram. As narinas se abriram. Corpo inteiro ficou rígido. E então aqueles olhos dourados olharam para cima, encontrando os meus. Cheios de choque. Confusão. E algo como dor. Meu. Ele sussurrou. O som era quebrado. Impossível. Meu. Não tive tempo para responder. Léo deu um suspiro fraco. Seu corpo estava congelado. Ele está morrendo. Eu solucei. Por favor, Ronan. Ajuda ele. Algo se acendeu nos olhos de Ronan. Instinto puro derrubando qualquer outra emoção. Ele estendeu os braços. Me dá. Não. Recuei. Diana. Agora. O comando em sua voz era irrecusável. Voz de alfa. Eu me dá agora ou ele morre em 3 minutos. Minhas mãos se moveram antes que meu cérebro concordasse. Coloquei Léo nos braços dele. Ronan o puxou contra seu peito ainda peludo e quente como fornalha. Virou o corpo, usando-se como escudo contra o vento. Então olhou para mim. Agarra em mim. Agora. Não tinha escolha. Agarrei nas costas dele, nos pelos grossos. Ele rosnou baixo, satisfação. Então começou a correr. Através da nevasca. Através da floresta. Carregando nós dois como se não pesássemos nada. Meus olhos se fecharam contra o vento, apenas segurando, confiando, rezando. E na periferia da minha consciência, uma única palavra ecoava no tom de Ronan. Meu. 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 Ronan corria como a tempestade personificada. Seus pés batiam na neve em ritmo constante, inumano, cada passo cobrindo metros impossíveis. Eu me agarrava às suas costas, rosto pressionado contra seu pelo grosso que cheirava a pinho congelado e algo selvagem, primitivo. Meus dedos estavam tão dormentes que mal sentia onde segurava, mas não soltava. Não podia soltar. Léo estava silencioso. Silencioso demais. Pressionado contra o peito de Ronan, protegido do vento pelo corpo massivo dele, mas ainda assim, silencioso. Por favor, sussurrei contra o rugido da tempestade, sem saber se falava com Ronan, com Deus ou com o universo. Por favor, não tira ele de mim. Ronan rosnou baixo, mas não diminuiu. Se algo, correu mais rápido. A floresta era um borrão. Árvores fantasmagóricas cobertas de neve, galhos se estendendo como dedos esqueléticos. Tudo cinza e branco em movimento. Eu perdi o senso de direção depois de 30 segundos. Não tinha ideia de onde estávamos ou para onde íamos. Apenas sabia que estava ficando mais difícil segurar. Meu corpo começando a tremer violentamente do frio e exaustão. Então, através da cortina de neve, vi luz, fraca, dourada, vindo de uma estrutura baixa agachada entre os pinheiros como se tivesse crescido ali, orgânica, uma cabana. Ronan não diminuiu até estar a metros da porta. Então parou tão abruptamente que quase voei de suas costas. Virou, me pegando com um braço, enquanto o outro ainda segurava Léo contra o peito. Entrou pela porta que não estava trancada, nos carregando para dentro e chutando a porta fechada atrás com tanta força que a madeira rachou. O calor me atingiu como parede física. Não era quente dentro, não com a porta tendo estado aberta à tempestade, mas era infinitamente mais quente que lá fora. Havia brasas fracas em uma lareira de pedra enorme no centro do espaço único. Móveis rústicos, peles no chão, ferramentas e armas nas paredes. Cabana de caça, minha mente catalogou automaticamente. Abrigo de emergência. Ronan me colocou no chão sem gentileza, então foi direto para a lareira. Ele ainda estava semi-transformado, corpo oscilando entre humano e lobo, mas suas mãos eram humanas o suficiente para agarrar lenha da pilha ao lado da lareira e jogar nas brasas. Soprou, e o fogo ganhou vida, chamas lambendo a madeira com fome. Mas ele não esperou o fogo crescer.
Virou-se e, pela primeira vez desde que nos resgatou, olhou realmente para Léo. O bebê estava cinza, lábios azul escuros, olhos fechados, não se mexendo. Fora, Ronan rosnou para mim, apontando para um canto. Agora. Eu não... Fora! A voz de Alfa sacudiu a cabana. Irrecusável. Absoluta. Meu corpo se moveu antes que pudesse protestar, recuando para o canto que ele indicou. Ronan colocou Léo no chão perto do fogo. Então, com movimentos rápidos e eficientes, começou a tirar as camadas de roupas do bebê. Casaco, macacão, camiseta, até a fralda, deixando Léo completamente nu nas peles macias diante da lareira. O que você está fazendo? Gritei, tentando me mover para a frente. Ele me lançou um olhar. Salvando ele. Fica parada. E então Ronan fez algo que congelou o ar nos meus pulmões. Ele mudou completamente para humano. A transformação foi fluida, pelo retraindo, estrutura óssea reconfigurando, até que estava ali. Homem. Nu. Todo 1,90 m e tantos de músculo e cicatrizes e poder bruto. Eu deveria ter olhado para longe. Deveria ter dado a ele privacidade. Mas estava paralisada, observando enquanto ele se ajoelhava ao lado de Léo, e com uma gentileza que contrastava violentamente com tudo que ele tinha sido nos últimos minutos, pegou o bebê. Pele contra pele, ele disse, olhando para mim brevemente. É a forma mais rápida de aquecer um filhote. Contato direto. Meu calor para ele. E então, pressionou Léo contra seu peito nu, envolvendo aquele corpo pequeno e congelado com seus braços enormes, criando um casulo de calor. Inclinou-se mais perto do fogo, deixando as chamas aquecerem suas costas enquanto sua frente aquecia Léo. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar a imagem. Ronan, o Alfa Supremo, temido em 3 territórios, segurando um bebê como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle frio, estava tenso de concentração e algo que parecia perigosamente próximo de medo. Vamos, ele murmurou baixo, tão baixo que quase não ouvi. Vamos, filhote. Respira, aquece, fica comigo. Segundos passaram como horas. Eu observava, mãos apertadas contra o peito, rezando. Então Léo tossiu, fraco, mas real. Ronan congelou, olhou para baixo. Léo tossiu novamente, depois ofegou, puxando o ar em golfadas pequenas e desesperadas. Sua pele, cinza e morta, começou a ganhar cor, rosa fraco aparecendo nas bochechas, nos lábios. Isso, Ronan sussurrou, algo como admiração em sua voz. Isso mesmo. Bom garoto. Léo começou a chorar. Não gritos completos, mas choramingos fracos que eram a coisa mais bonita que já ouvi. Ele está bem, Ronan disse, olhando para mim. Seus olhos, dourados e intensos, estavam brilhantes. Não com lágrimas, mas algo perto disso. Ele vai ficar bem. As pernas cederam sob mim. Caí de joelhos, soluços rasgando minha garganta, alívio tão intenso que doía fisicamente. Ronan observou por um momento, então voltou sua atenção para Léo. Pegou uma das peles macias, envolvendo o bebê, mantendo contato pele a pele, mas adicionando camadas. Léo choramingou. Então, milagrosamente, se aconchegou contra o peito de Ronan como se reconhecesse, como se soubesse. Meu filho estava se aconchegando no pai que nunca conheceu. E Ronan olhava para ele com uma expressão que nunca tinha visto em seu rosto. Admiração, terror, amor instantâneo e desesperado. Quanto tempo? Sua voz quebrou o silêncio, rouca. Levei um segundo para processar a pergunta. O quê? Quanto tempo ele tem? Engoli seco. 2 anos. 2 anos e meio. Ronan fechou os olhos, sua mandíbula trabalhando. 2 anos. Ele respirou fundo. Depois olhou para mim e havia dor ali. Dor crua. Você escondeu meu filho de mim por 2 anos. Não era pergunta. Era acusação. Algo em mim, algo que tinha estado comprimido e aterrorizado desde o acidente, se inflamou. Você me disse que eu era indigna, cuspi, me levantando em pés trêmulos. Você disse que eu enfraqueceria a alcateia, que não tinha linhagem, que era erro. Lembra? Seus olhos se arregalaram. Diana, você me mandou embora. Minha voz quebrou. Me disse para esquecer tudo, para nunca voltar. Então sim, Ronan, eu escondi ele de você.
Porque você deixou muito claro que não nos queria. Eu estava te protegendo. Ele rugiu de volta, sua voz sacudindo as paredes da cabana. Léo se mexeu contra ele, choramingando, e imediatamente Ronan baixou a voz, gentil novamente. Me desculpa, filhote. Papai não quis assustar você. Papai. A palavra saiu tão naturalmente, tão certa, como se ele tivesse estado lá desde o início. Não chame você mesmo assim, eu disse, voz tremendo. Você não tem direito. Tenho todo o direito. Ele olhou para mim, olhos brilhando. Ele é meu. Eu posso sentir. Sangue do meu sangue. Ele tem meus olhos, Diana. Meu cheiro. Ele é meu filho. Você abandonou nós. Ronan se levantou, ainda segurando Léo com cuidado, e deu um passo em minha direção. Eu não abandonei. Eu te afastei porque o conselho ia te matar. As palavras me atingiram como soco. O quê? Você acha que eu te rejeitei porque quis? Ele riu, som amargo e quebrado. Eu estava obcecado por você, Diana. Desde o primeiro momento que te senti, te vi, estava acabado. Mas você era humana, sem linhagem de lobo. E o conselho, eles deixaram muito claro. Se eu te assumisse como companheira, você seria eliminada. Acidente conveniente, doença súbita. Eles fariam parecer natural. Minha respiração falhou. Não, então eu menti. Te disse as coisas mais cruéis que consegui pensar. Te afastei, porque te manter viva e odiando eu era melhor que te manter perto e morta. Você deveria ter me contado. E você teria ido embora? Ele me desafiou. Você teria deixado quieto? Ou teria lutado e morrido? Eu abri minha boca. Fechei. Porque ele estava certo. Eu teria lutado. E provavelmente morrido. Então passei 3 anos. Ele continuou, voz ficando mais baixa, construindo poder, eliminando inimigos, consolidando controle, até que não houvesse conselho que pudesse me desafiar, até que eu fosse alfa supremo inquestionável. E então eu ia te buscar. Por que não buscou? Sussurrei. Porque você desapareceu. Ele olhou para Léo. Você usou magia que eu nunca tinha sentido. Escudos que te esconderam completamente. Eu procurei, Diana, por 3 anos. Rastreadores, bruxas, feiticeiros. Ninguém conseguiu te encontrar. Lágrimas queimavam meus olhos. Você me machucou. Eu sei. Sua voz rachava nas bordas. E vou carregar isso para sempre. Mas eu estava tentando te salvar. Ficamos lá, metros separando nós. Anos de dor e mal-entendidos entre nós como abismo. Léo escolheu aquele momento para bocejar. Alto, adorável, completamente alheio à tensão. Seus olhos começaram a abrir, pálpebras pesadas levantando lentamente. E pela primeira vez, pai e filho se olharam realmente. Os olhos de Léo eram dourados, exatamente como os de Ronan. Não similar, idêntico. A marca de um alfa supremo, passada através de gerações, rara e poderosa. Ronan ofegou. Olhos de alfa. Ele sussurrou. Admiração e terror misturados. Ele é... Diana. Ele é herdeiro verdadeiro. Eu sei. Léo olhou para Ronan com aqueles olhos enormes e dourados, estudando o rosto do pai com seriedade que parecia muito velha para 2 anos. Então, seu rosto se abriu em sorriso. Papá? A palavra foi uma adivinhação. Bebês chamavam muitos homens de papá. Mas o timing, o jeito que Léo se aconchegou mais perto, o reconhecimento instintivo. Ronan quebrou. Não dramaticamente. Não com soluços ou gritos. Mas via acontecer. Suas defesas, aquelas paredes massivas que ele mantinha ao redor de qualquer emoção real, rachando e desmoronando. Sim, ele sussurrou rouco, tocando o rosto de Léo com dedos que tremiam. Sim, filhote. Papá. E então ele olhou para mim. E havia tanto naquele olhar. Arrependimento, esperança, amor, medo. Me desculpa, ele disse. Por tudo. Pelos anos perdidos. Pela dor. Eu nunca vou conseguir compensar. Mas por favor, ele olhou para Léo, depois de volta para mim. Por favor, me dá uma chance. Não para nós. Ainda não. Mas para ele. Deixe eu conhecer meu filho. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido meus muros erguidos. Mas enquanto olhava Léo sorrindo para o pai que acabara de conhecer, aconchegado contra o peito de Ronan como se sempre pertencesse ali, não consegui. Estamos presos aqui de qualquer forma, eu disse, voz fraca. Pela tempestade. Ronan assentiu lentamente. Por pelo menos 2 dias. A nevasca vai piorar antes de melhorar.
Então você tem 2 dias, eu disse, para conhecer ele. Depois, vemos. Não era promessa. Não era perdão. Mas era começo. E pelo olhar no rosto de Ronan, era tudo o que ele precisava. A hora seguinte foi estranha e doméstica e surrealista. Ronan finalmente se vestiu, pegando roupas de um baú no canto. Calças de lã grossas, camisa de flanela desbotada que esticava sobre seus ombros. Ele vestiu Léo também, encontrando uma camisa velha que, quando rasgada e amarrada criativamente, funcionou como roupa improvisada. Depois ele cozinhou. Realmente cozinhou. Tinha suprimentos de emergência na cabana. Carne seca, grãos, vegetais enlatados. Ele fez uma sopa grossa sobre o fogo, eficiente e focado, enquanto Léo observava fascinado de onde eu o segurava. Você cozinha? Não consegui evitar a surpresa. Ronan olhou por cima do ombro. Vivi sozinho nessas montanhas por meses quando estava construindo poder. Aprendi ou morria de fome. Justo. Quando a sopa estava pronta, ele serviu 3 tigelas. Me deu uma, pegou uma para si. E então, com cuidado infinito, soprou uma colherada até esfriar e ofereceu a Léo. Meu filho, que normalmente era cauteloso com estranhos, abriu a boca como passarinho bebê. Ronan sorriu. Realmente sorriu. Completo e genuíno, transformando seu rosto inteiro. Bom garoto. E enquanto observava o Alfa Supremo, o predador mais perigoso em 3 territórios, alimentar pacientemente nosso filho uma colher de cada vez, algo em meu peito doeu. Talvez, apenas talvez, isso poderia funcionar. A noite caiu rápido nas montanhas, transformando o mundo lá fora em escuridão absoluta, quebrada apenas pela neve que continuava caindo, implacável. Dentro da cabana, o fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. O som da tempestade era constante, vento uivando como lobos distantes. Mas aqui, neste pequeno espaço protegido, era quase reconfortante, como se o mundo tivesse encolhido até apenas nós 3. Léo tinha comido 2 tigelas de sopa, sua cor completamente de volta, bochechas rosadas, olhos brilhantes. Agora ele explorava a cabana com a curiosidade incansável de uma criança de 2 anos, tocando tudo, perguntando sobre tudo em seu vocabulário limitado, mas crescente. Isso? Ele apontava para um machado pendurado na parede. Machado, Ronan respondia pacientemente. Para cortar lenha. Não toca. Não toca, Léo repetia solenemente. Então imediatamente se distraía com outra coisa. E isso? Pele de urso. Eu matei quando tinha sua idade. Léo olhava para ele com olhos enormes. Você machucou? Um pouco, mas eu ganhei. Eu também ganho, Léo declarava, inflando o peito pequeno. Eu tenho certeza que sim, Ronan dizia, e havia tanto orgulho em sua voz que fez meu peito apertar. Observava isso de onde estava encolhida numa cadeira perto do fogo, cobertor grosso ao redor dos ombros, copo de chá quente entre minhas mãos. Não tinha me movido muito na última hora, ainda processando. O acidente, o resgate, a revelação, a forma como Ronan olhava para Léo como se ele fosse feito de luz pura, a forma como Léo olhava de volta, sem medo, apenas curiosidade e uma aceitação instintiva que deveria ser impossível. Mas eles eram lobo, e lobos conheciam família, conheciam matilha, conheciam sangue. Cansado, mamãe, Léo anunciou de repente bocejando enorme. Vem cá, bebê, abri meus braços. Mas Léo não veio para mim. Em vez disso, tropeçou direto para Ronan, levantando bracinhos. Papá, colo. Vi o momento acontecer em câmera lenta. O choque no rosto de Ronan. A hesitação. Depois a decisão. Ele se ajoelhou e pegou Léo com facilidade, levantando-o e assentando o bebê no quadril como se tivesse feito 1000 vezes. Papá também tá cansado, ele disse suavemente. Quer dormir com papá? Léo assentiu, já meio adormecido, cabeça caindo contra o ombro de Ronan. Ronan olhou para mim, pergunta silenciosa em seus olhos. Pode? Eu deveria ter dito não. Deveria ter insistido que Léo dormisse comigo, mas a verdade era que eu também estava exausta. E Léo estava seguro. E Ronan parecia que preferia morrer do que deixar algo acontecer com nosso filho. Tudo bem, sussurrei. Ronan assentiu. Então caminhou até a cama grande no canto. Era a única cama na cabana,
coberta com peles e cobertores grossos. Ele deitou Léo gentilmente no centro, tirando os sapatos pequenos do bebê, cobrindo-o até o queixo. Léo mexeu, procurando algo dormindo. Sua mão pequena agarrou a camisa de Ronan. Fica. Vou ficar. Ronan prometeu. Papá vai ficar bem aqui. E ele sentou na beira da cama. Uma mão grande descansando sobre o peito pequeno de Léo, sentindo os batimentos cardíacos, a respiração, guardando, protegendo. Observei até Léo cair completamente no sono, respiração se aprofundando, dedos relaxando sua pegada na camisa de Ronan. Só então Ronan se levantou cuidadosamente e veio até onde eu estava. Ele puxou outra cadeira, assentando do outro lado da lareira, perto, mas não invadindo meu espaço. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Apenas escutamos o fogo, a tempestade, a respiração suave de Léo dormindo. Finalmente, Ronan quebrou o silêncio. Me conta sobre ele. Olhei para ele. O quê? Tudo. Sua voz era baixa, intensa. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o que ele gosta, o que ele tem medo, tudo que eu perdi. Havia tanta dor crua naquelas palavras que senti algo ceder em mim. Ele andou cedo, comecei. 10 meses. Só decidi um dia que rastejar era muito devagar, e se levantou. Caiu umas 100 vezes, mas não desistiu. Teimoso? Ronan murmurou, lábios curvando levemente. Como a mãe, como o pai, corrigi. Ele tem sua determinação, sua intensidade. Ronan olhava para o fogo. E a primeira palavra? Sorri apesar de tudo. Não. A primeira palavra dele foi não. Ele dizia para tudo. Não, mamãe. Não. Banho. Não. Dormir. Levou semanas até ele aprender outra palavra. Ronan riu. Som baixo e rouco que reverberou através de mim. Definitivamente meu filho. Continuei falando. Contei sobre como Léo amava animais, especialmente pássaros. Como ele cantarolava para si mesmo quando brincava. Como ele tinha medo de trovões, mas amava a chuva. Como ele perguntava sobre o papá às vezes, e eu nunca sabia o que dizer. O que você dizia? Ronan perguntou baixinho. Que o papá tinha que ir embora, mas te amava muito. Olhei para minhas mãos. Não conseguia dizer a verdade. Que você não sabia que ele existia. Parecia cruel demais. Era verdade, Ronan disse. Eu não sabia. Mas se soubesse... Diana, se eu soubesse, nada teria me impedido. Nem o conselho, nem exércitos. Nada. Acredito em você. Admiti. Agora eu acredito. Mas não acreditava antes. Não era afirmação. Era reconhecimento. Não, confessei. Antes, eu achava que você tinha me descartado. Como erro. Como diversão que perdeu a graça. Seus olhos se fecharam, dor atravessando seu rosto. Eu nunca... Você nunca foi erro, Diana. Você foi tudo. Foi. Passado. Ele abriu os olhos, olhando direto nos meus. É. Presente. Você ainda é tudo. Meu coração pulou. Ronan. Eu sei. Ele levantou uma mão. Eu sei que não tenho direito. Não depois de tudo. Mas vou dizer de qualquer forma porque você merece verdade. Eu nunca parei. 3 anos. Cada dia. Você estava aqui. Ele bateu no peito. Sempre. Para. Sussurrei. Lágrimas queimando. Por quê? Porque dói. Olhei para ele, deixando-o ver. Porque eu construí uma vida inteira sem você. Protegei meu coração. Protegi nosso filho. E agora você está aqui, dizendo essas coisas. E as paredes que levei anos para construir estão rachando. Bom, ele disse simplesmente. Deixa rachar. Deixa cair. Porque as minhas já caíram. No segundo que senti você hoje. No segundo que vi ele. Você só quer ele? Acusei. O herdeiro. O filho de Alfa. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Eu quero meu filho. Verdade. Mas Diana, se eu tivesse que escolher entre ter Léo e te ter, eu escolheria você. Toda vez. Você não pode dizer isso. Posso e vou. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, olhos intensos. Você quer saber o que é ser Alfa Supremo? É ser forte, impiedoso, solitário. Mas a única vez que me senti humano nos últimos 3 anos foi nos meus sonhos, onde você ainda estava comigo. Ronan, por favor, te amo. As palavras saíram simples, diretas, devastadoras. Amei desde a primeira vez que te vi. Amei quando te mandei embora. Amei em cada segundo desde então.
E vou amar até meu último suspiro. Fiquei congelada, o mundo reduzindo a nós dois e aquelas 3 palavras impossíveis. Ele não se moveu, apenas esperou. Você me quebrou. Finalmente sussurrei. Quando me mandou embora. Quando disse aquelas coisas. Você me quebrou, Ronan. Eu sei. Ódio próprio carregado em cada palavra. E passaria cada dia do resto da minha vida consertando se você me deixar. Como? Como eu confio nisso? Em você? Não confia, ele disse. Ainda não. Mas fica. Fica e deixa eu provar. Deixa eu mostrar que mudei. Que sou digno dele. Digno de você. Lágrimas escorriam livremente agora. Quanto tempo presos aqui você acha que temos? 2 dias? 3? E depois? Voltamos para o mundo real. Onde você é alfa supremo. Onde tem responsabilidades. Política. E eu sou... O quê? A humana que apareceu com bebê secreto? Você é minha companheira, ele disse ferozmente. A mãe do meu herdeiro. Luna. Você seria Luna, Diana. E se eu não quiser esse título? E se eu só quiser paz? Segurança para Léo? Então eu te dou isso. Ele não hesitou. Você quer ficar longe da política? Feito. Quer viver quieta em algum lugar isolado? Eu construo você uma casa. Você define os termos. Todos eles. Eu só... Sua voz rachou. Só me deixa fazer parte da vida dele. E se você conseguir perdoar? Da sua. Não era súplica. Alfas supremos não suplicavam. Mas era perto. Tão perto que meu coração doía. Preciso pensar. Eu disse finalmente. Isso tudo é... muito. Ele assentiu, recuando física e emocionalmente. Leva todo o tempo que precisar. Mas não tínhamos todo o tempo. Tínhamos dias. Talvez horas. Me levantei, pernas trêmulas, e caminhei até a janela. Limpei a condensação do vidro e olhei para fora. Neve caía tão grossa que era como parede sólida. Impossível ver além de meio metro. Presos. Em todos os sentidos. Você tem medo de mim? A voz de Ronan veio atrás. Não, respondi honestamente. Não fisicamente. Então do quê? Virei para olhá-lo. De me apaixonar de novo. De acreditar. De deixar você entrar. E então perder você de novo. Ele se levantou, caminhando até ficar a um braço de distância. Não vai perder. Você não pode prometer isso. Posso. Olhos dourados ardendo. Porque agora não é só você. É ele. E eu morreria antes de deixá-lo. O que significa que não vou a lugar nenhum. Léo mexeu na cama, murmurando algo em sono. Ambos viramos. Instinto parental dominando tudo mais. Mas ele apenas rolou, se aconchegando mais fundo nos cobertores, ainda dormindo profundamente. Quando olhei de volta, Ronan estava me observando. Fica comigo essa noite, ele disse suavemente. Não, assim, só, fica, aqui, onde posso saber que vocês dois estão seguros. Não ia recusar, estava exausta, e a cama era grande, e Léo estava no meio. Tudo bem, sussurrei. Algo como alívio cruzou seu rosto. Ele gesticulou para a cama. Você primeiro. Caminhei até lá, tirando sapatos, casaco. Fiquei de calça e camisa. Deslizei sob os cobertores do lado de Léo, puxando meu filho contra meu peito. Ele murmurou. Mamãe, em sono, se aconchegando. Ronan apagou as lâmpadas, deixando apenas o brilho do fogo. Então veio para a cama, deitando do outro lado de Léo. A cama afundou com seu peso. E ali ficamos. Mãe, pai, filho. Família acidental criada por acidente, tempestade e destino cruel. Boa noite, Diana. Ronan sussurrou na escuridão. Boa noite, Ronan. Sussurrei de volta. E pela primeira vez em 3 anos, dormi sentindo-me segura. Acordei com luz fraca filtrando pela janela e o som de risadas. Risadas infantis. Piscando o sono dos olhos, me sentei. E congelei. Ronan estava no chão perto do fogo, forma meio transformada, grande e peludo e absurdo. E Léo estava montado em suas costas como cavalo, agarrando punhados de pelo, gritando, mais rápido, papá! Enquanto Ronan galopava em volta da cabana em 4 patas. Eles não tinham me ouvido acordar. Estavam completamente absortos em brincadeira. Léo rindo tão forte que estava quase caindo. Ronan fazendo sons de lobo exagerados que faziam Léo rir ainda mais. Meu coração quebrou. E se curou. Ao mesmo tempo. Porque isso. Isso era o que Léo merecia. Alegria. Brincadeira. Pai que o amava. E talvez, apenas talvez,
Era o que eu merecia também. O segundo dia na cabana começou com uma rotina surpreendentemente doméstica. Ronan fez café forte e mingau quente para o café da manhã. Léo comeu sentado no colo dele, bagunçando mais do que engolindo, limpando as mãos pegajosas na camisa de Ronan sem qualquer remorso. E Ronan apenas deixou, sorrindo como se mingau na camisa fosse a maior honra do mundo. Eu os observava de onde estava enrolada num cobertor, copo de café aquecendo minhas mãos, algo estranho e macio se desenrolando no meu peito. Isso parecia normal, parecia certo, perigosamente certo. Quando terminaram de comer, Ronan limpou Léo com eficiência surpreendente, depois o colocou no chão. Vamos brincar? Sim. Léo pulou. Energia infinita de criança pequena, já a mil mesmo após comer. Mas não temos brinquedos, apontei. Não há nada aqui para uma criança. Ronan me lançou um olhar. Então fazemos. E ele fez. Pegou madeira da pilha de lenha, uma faca da parede e começou a entalhar. Seus dedos, tão grandes e perigosos em batalha, se moviam com precisão delicada, aparas de madeira caindo, enquanto a forma tomava vida. Em 20 minutos, ele tinha feito um lobo pequeno, tosco, simples, mas reconhecível. Entregou para Léo. Para você, filhote. Léo pegou com reverência, olhos enormes. Lobo, igual papá, igual a você também. Ronan corrigiu suavemente. Você é lobo, Léo. Parte de você. Vai sentir um dia. Léo não entendeu completamente, mas assentiu sério, apertando o lobo de madeira contra o peito. Meu lobo. E assim começou. Ronan fez mais. Um urso, um veado, uma árvore, eventualmente, uma figura humana que ele disse ser mamãe. Léo ficou encantado, organizando as figuras em padrões elaborados, criando histórias com lógica de criança de 2 anos que não faziam sentido, mas eram completamente envolventes. Eu me vi sorrindo, realmente sorrindo. Sem guardas, sem tensão. Ronan olhou para cima, me pegou sorrindo, e algo aqueceu em seus olhos. Isso que eu queria ver. O quê? Perguntei, autoconsciência batendo. Você, feliz. Ele voltou a entalhar, mas continuou falando. Você sorria assim quando nos conhecemos. Todo o tempo. Como se o mundo fosse cheio de coisas boas esperando para serem descobertas. Parei de sorrir. Eu era ingênua, então. Não. Você era esperançosa. Há diferença. A esperança morreu. Não morreu. Ele apontou para Léo com a faca. Está ali, viva, brincando com lobos de madeira. Tinha razão. Léo era minha esperança, minha alegria, minha razão. Mas talvez não precisasse ser só ele. À tarde, a tempestade diminuiu ligeiramente. Ainda nevava, mas o vento tinha acalmado. Ronan declarou seguro o suficiente para buscar mais lenha do depósito externo. Fico com ele. Ofereci quando ele vestiu o casaco. Ele hesitou. Oh, vocês dois vêm comigo. Só até o depósito. 3 metros daqui. Está congelando lá fora. Vou carregar ele. Manter ele quente. Seus olhos encontraram os meus. Não quero ficar longe. Ainda não. Havia algo vulnerável naquilo. Medo de que se nos perdesse de vista, desapareceríamos como fumaça. Tudo bem, concordei. Vamos. Ele sorriu. Rápido e genuíno. Depois pegou Léo e o enfiou dentro de seu casaco enorme. Apenas a cabecinha do bebê saindo. Léo achou isso hilário, rindo enquanto Ronan fechava o casaco ao redor dele. Quentinho? Léo anunciou. Muito quente. Ronan concordou. Como forno pequeno. Eu vesti meu casaco ainda úmido e rasgado do acidente, mas funcional. Ronan franziu ao ver, mas não comentou. Apenas abriu a porta e saímos para o mundo branco. O ar cortava, frio tão intenso que queimava os pulmões. Mas por 3 metros, era suportável. O depósito era realmente apenas isso. Estrutura pequena anexada à lateral da cabana, cheia de lenha cortada. Ronan me passou Léo por um momento enquanto carregava braçadas de lenha. Seus músculos flexionavam sob a camisa, movimentos eficientes. Eu tentava não olhar. Falhava. Vendo algo que gosta? Sua voz tinha diversão. Cala a boca e pega a lenha, retruquei, mas sentia meu rosto esquentar. Ele riu, som rico que reverberou. Mandona. Adoro. Meu estômago revirou. Esse flerte fácil, brincalhão. Lembrava como costumava ser. Antes. Depois que a lenha estava guardada, ficamos fora só mais 1 minuto. Léo queria tocar a neve.
Ronan o tirou do casaco e o segurou para que pudesse alcançar. Frio! Léo gritou, tocando e recuando rápido. É neve, Ronan explicou. Água congelada. Você é parte lobo de gelo, então eventualmente não vai sentir frio assim. Eu sou forte, Léo declarou. Você é, Ronan concordou sério. Muito forte. Como mamãe. Léo olhou para mim. Mamãe forte? Muito, Ronan disse, seus olhos ainda em mim. Mais forte que qualquer um que conheço. Algo passou entre nós. Reconhecimento, respeito. E algo mais quente que fez difícil respirar. Vamos entrar, eu disse rápido. Antes de congelarmos. Ele assentiu, mas algo em seu sorriso dizia que ele sabia exatamente o que estava fazendo comigo. À noite, depois que Léo estava dormindo novamente, Ronan fez algo inesperado. Ele começou a arrastar móveis, reorganizando a cabana. O que você está fazendo? Perguntei. Fazendo espaço. Ele empurrou a mesa para o lado. Amanhã é véspera de Natal. Eu sei, mas não temos como celebrar. Não há presentes, decorações, nada. Ele parou olhando para mim. Léo já teve Natal? Parei. Ele tem 2 anos. Claro que teve. Com árvore, meias, magia? Hesitei. Fizemos o que pudemos. Dinheiro era apertado. Estava sozinha. Foi pequeno. Ronan assentiu lentamente. Então esse ano é diferente. Esse ano fazemos direito. Ronan, não temos nada. Temos imaginação. Temos mãos. E ele foi até um baú no canto vasculhando. Temos isso. Puxou uma caixa velha. Dentro, decorações antigas. Velas vermelhas. Fitas desbotadas. Enfeites de madeira toscos. Relíquias de natais passados nesta cabana. De quando eu era criança, ele explicou. Meu pai me trazia aqui caçar. Celebrávamos aqui às vezes. Antes de... Ele parou. Antes dele morrer? Terminei suavemente. Ele assentiu. Antes de tudo mudar. Toquei sua mão. Podemos usar, se você quiser. Ele entrelaçou nossos dedos. Quero. Para Léo? Para... nós. Então fizemos. Passamos a noite transformando a cabana. Ronan pendurou galhos de pinho que ele saiu para cortar, criando guirlanda tosca, mas cheirosa. Eu amarrei fitas, fiz laços. Achamos velas e as colocamos em lugares seguros. Não tínhamos árvore, mas Ronan pegou um galho grande de pinho, colocou num balde com pedras e criou árvore improvisada. Decoramos com os enfeites de madeira, mais fitas, e Ronan entalhando estrela tosca para o topo. Quando terminamos, a cabana estava transformada. Não era elegante, não era sofisticado, mas era mágico, aconchegante, vivo. Ele vai amar, eu disse, imaginando a reação de Léo de manhã. Ronan estava ao meu lado, ombros quase se tocando. Espero. Ficamos ali, admirando o nosso trabalho. E então, suavemente, Ronan falou. Obrigado. Por quê? Por me dar isso. Essa chance. Esse... Ele gesticulou para a cabana decorada, esse momento. Nunca pensei que teria. Você quase não teve. Lembrei, sem amargura. Só por coincidência. Acidente. Destino. Ele corrigiu. Tem que ser. Porque que outra razão você estaria dirigindo através do meu território, na pior tempestade em décadas, exatamente quando eu estava perto o suficiente para ouvir seu chamado? Sorte, sugeri. Milagre, ele disse. E eu não vou desperdiçar. Virei para olhá-lo. Ele já estava olhando para mim, aqueles olhos dourados intensos. Diana, ele começou, voz baixa. Posso te tocar? Meu coração saltou. Tocar como? Apenas... Ele levantou a mão lentamente, telegrafando intenção. Seu rosto. Sinto falta de te tocar. Deveria ter dito não. Mas não disse. Apenas assenti, pequeno. Sua mão se curvou contra meu rosto, áspera e quente. Polegar traçando minha bochecha, minha mandíbula, meu lábio inferior. Toque reverente, tremendo. Você é tão linda, ele sussurrou. Sempre foi. Mas agora, como mãe, como sobrevivente. Você é devastadora. Ronan, não vou te pressionar, ele disse rápido. Não vou te apressar. Mas preciso que saiba. Cada segundo aqui, olhando você. Observando você com nosso filho. Está me matando não te beijar. Então me beija. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Seus olhos se arregalaram. Você tem certeza? Não, admiti. Mas me beija assim mesmo. Ele não precisou de mais convencimento.
Inclinou-se, mão ainda em meu rosto, e pressionou seus lábios nos meus. Suave, tão suave, questionando, pedindo permissão a cada segundo. Derreti contra ele, mãos agarrando sua camisa, puxando-o mais perto. O beijo aprofundou. Sua outra mão achou minha cintura, me puxando contra seu peito. E foi como voltar para casa. Como 3 anos evaporando. Como todo mágoa e dor queimando sob algo mais forte. Desejo, necessidade, amor. Nos separamos ofegantes. Testas juntas, respirações misturadas. Diana. Ele disse meu nome como oração. Eu sei, sussurrei. Eu sei. Não vamos... Não essa noite. Não com Léo aqui. Não quando ainda temos tanto para resolver. Mas isso, esse beijo, era começo. Ou recomeço. Vamos dormir, eu disse finalmente. Amanhã é grande. Ele assentiu, relutante em me soltar, mas fazendo mesmo assim. Vamos. E quando deitamos na cama, Léo entre nós, como sempre, não parecia estranho quando a mão de Ronan alcançou através do corpo do nosso filho e encontrou a minha. Dedos entrelaçados. Conexão mantida. Família. Acordei na véspera de Natal com Léo pulando na cama, gritando com deleite. Olhei ao redor sonolenta, tentando entender o que tinha emocionado tanto. Então vi. Durante a noite, enquanto dormíamos, Ronan tinha feito mais. Meias pequenas costuradas de retalhos de tecido, penduradas por cordas perto do fogo. Dentro, eu podia ver formas, presentes, pequenos lobos de madeira, pintados dessa vez, com tintas que ele devia ter achado em algum lugar. Um marrom, um cinza, um com pequenas manchas amarelas que deveriam ser olhos dourados, e embrulhados em pano, biscoitos. Ele tinha assado biscoitos. Quando? Como? Devia ter ficado acordado metade da noite. Papá! Léo gritou, pulando da cama e correndo. Papá, olha! Ronan estava sentado perto do fogo, sorrindo, cansado, mas feliz. Viu? Papai Noel veio. Papai Noel! Léo estava em êxtase. Olhei para Ronan. Olhos queimando com algo que poderia ser lágrimas. Você não precisava... Precisava, ele disse simplesmente. Todo garoto merece magia de Natal. Especialmente o meu. E quando Léo tropeçou até ele, braços cheios de tesouros, subindo no colo de Ronan para mostrar cada coisa, descrevendo cada lobo em detalhes entusiasmados, eu soube. Estava perdida. Completamente. Irrevogavelmente. Apaixonada novamente. Ou talvez ainda. Talvez sempre. A manhã de Natal amanheceu clara e fria. A tempestade tinha finalmente passado durante a noite, deixando o mundo coberto em neve pristina, que brilhava sob o sol fraco de inverno. Era bonito, pacífico, enganosamente calmo. Léo estava brincando no chão com seus lobos de madeira, criando batalhas elaboradas e histórias que só faziam sentido na cabeça dele. Ronan estava cozinhando algo que cheirava surpreendentemente bom, assobiando baixinho. Eu estava enrolada num cobertor, observando os dois, coração cheio de algo perigosamente próximo de contentamento. Poderíamos ficar aqui, pensei de repente. Apenas não voltar. Viver nessa bolha para sempre. Mas bolhas sempre estouram. O primeiro sinal foi sutil. Ronan parou de assobiar. Sua cabeça se inclinou, ouvindo algo que eu não podia ouvir. Seus ombros ficaram tensos. O quê? Perguntei. Alerta instantâneo entrando. Ele levantou uma mão pedindo silêncio. Depois baixinho. Lobos. Vindo para cá. Pelo menos 6. Talvez mais. Meu sangue congelou. Como eles sabem que estamos aqui? Eles não sabem. Ronan já estava se movendo, pegando armas da parede. Uma faca longa. Um machado. Estão rastreando meu cheiro. Patrulha de fronteira, provavelmente. Checando danos da tempestade. Então deixa eles virem. Você é o Alfa Supremo. Você apenas diz quem somos. Ele me olhou, e havia algo em seus olhos que fez meu estômago cair. Diana, o conselho ainda não sabe de você. De Léo. Se descobrirem assim, sem preparação, sem meu controle da narrativa, eles vão nos ver como ameaça. Terminei, entendendo. Um herdeiro secreto. Uma humana que conseguiu te prender. Não apenas isso. Ele colocou o machado de volta, pegando apenas a faca. Lady Vera está no conselho, e ela não vai deixar isso passar. A mulher que tentaram fazer você se casar. Ele assentiu tenso. Ela tem conexões, poder, e um ódio pessoal por mim desde que recusei. Se ela vir você, Léo, sua mandíbula se apertou.
Ela vai usar. Então o que fazemos? Antes que ele pudesse responder, batidas trovejaram na porta. Não gentis. Não pedindo. Exigindo. Alpha Ronan. Uma voz masculina gritou. Sabemos que está aí. Abra a porta. Ronan olhou para mim. Fica atrás de mim. Não importa o que aconteça. Fica atrás de mim e protege Léo. Eu assenti, já me movendo para pegar nosso filho. Léo sentiu a tensão, seu sorriso desaparecendo. Mamãe? O que... Shh, bebê. Sussurrei, puxando-o contra meu peito. É só... visitantes. Fica quietinho para a mamãe, tudo bem? Ele assentiu, olhos grandes, se aconchegando contra mim. Ronan foi até a porta. Respirou fundo. Então abriu. 6 lobos estavam do lado de fora. 5 guardas em armadura de couro e metal, armas prontas. E na frente, uma mulher. Ela era linda de uma forma que era mais arma que presente. Alta, magra, cabelos negros como carvão preso em trança elaborada. Vestida em vermelho sangue que contrastava com a neve. Olhos de gelo azul que varreram Ronan. Depois o interior da cabana. Depois pousaram em mim. E se estreitaram. Lady Vera, Ronan disse, voz plana. Isso é propriedade privada. Você não tem autorização para estar aqui. Propriedade privada que não foi visitada em anos, ela respondeu, voz doce como veneno. Até que detectamos sua assinatura energética 3 dias atrás, durante a tempestade. Naturalmente ficamos preocupados. Um alfa supremo sozinho em tal clima? Tinha que vir verificar. Seu olhar deslizou de volta para mim. E vejo que não estava sozinho afinal. Ronan deu um passo de lado, bloqueando a visão dela. Minha vida privada não é assunto do conselho. Ela sorriu. Pele fina mostrando dentes brancos perfeitos. Não? Mas Alfa Supremo. Você é patrimônio da Alcateia. Suas associações são absolutamente assunto nosso. Associações. A palavra gotejava desdém. Diana é minha companheira, Ronan disse, voz descendo para tom perigoso. Reconhecida ou não, ela é minha. E você vai falar dela com respeito. Companheira? Vera riu, som como vidro quebrando. Essa humana? Ela nem tem cheiro de lobo. E você a escondeu aqui como segredo sujo. Eu disse. Ronan rosnou. Respeito. Vera parou de rir. Estudou Ronan. Depois lentamente olhou para mim novamente. Então é verdade. O poderoso Alfa Supremo realmente se amarrou a uma humana fraca. Que decepção. Meu filho escolheu aquele momento para fazer som. Pequeno choramingo contra meu ombro. Quase inaudível. Mas lobos tinham audição excelente. A cabeça de Vera se virou como predador detectando presa. O que foi isso? Nada, Ronan disse rápido. Apenas... Mas Vera já estava se movendo, empurrando passando Ronan com velocidade de lobo antes que ele pudesse bloqueá-la. Entrou na cabana, olhos escaneando, procurando, e encontraram Léo no meu colo. Ela congelou, olhos se arregalando, depois se estreitando. Você tem uma criança. Não era pergunta. Ronan estava atrás dela agora, cada músculo tenso. Vera, saia. Agora. Mas ela ignorou, caminhando mais perto. Eu recuei instintivamente, virando meu corpo para proteger Léo. Deixa eu ver, Vera exigiu. Não, eu disse, voz tremendo, mas firme. Deixa. Eu. Ver. Ela alcançou. E Ronan se moveu. Rápido como cobra. Agarrou o pulso dela, parando a mão centímetros do rosto de Léo. Sua voz, quando falou, era algo além de humano. Pura voz de alfa. Toca meu filho. E eu arranco seu braço. A cabana tremeu. Os guardas lá fora deram passo atrás involuntariamente, respondendo ao comando em nível instintivo. Mas Vera apenas olhou para Ronan. Depois para a mão dele segurando seu pulso. Depois para Léo. E sorriu. Seu filho, ela disse baixinho. Ele tem seus olhos. Dourado. A marca. Ronan soltou ela, empurrando-a para trás. Saia da minha propriedade. Mas Vera estava rindo agora. Som cheio de triunfo negro. Você realmente achou que poderia esconder isso? Um herdeiro ilegítimo nascido de humana sem linhagem? O conselho vai adorar saber. Ele não é ilegítimo, eu disse, encontrando minha voz. Ele é filho de Ronan. Isso o torna... Nada. Vera se virou para mim, olhos flamejando. Torna ele bastardo. Não reconhecido. Não abençoado pelo conselho. Sem direito ao título, ao poder, a nada. Ele tem direito a tudo, Ronan rosnou. Ele é meu filho, meu sangue, meu herdeiro. Provado por quê? Sua palavra?
Ela apontou para Léo. Qualquer um pode ter olhos dourados por mutação. Acaso. O conselho vai exigir prova. Testes de sangue. Verificações de linhagem. Então eles terão, Ronan disse. E vão provar o que eu digo. Talvez. Vera inclinou a cabeça. Ou talvez a criança sofra acidente infeliz antes dos testes serem concluídos. Você sabe como essas coisas acontecem. A ameaça pairou no ar como veneno. Ronan mudou. Não completamente, mas o suficiente. Estrutura óssea se deslocando, músculos expandindo, olhos brilhando dourado brilhante. Sua voz quando falou era gutural, bestial. Se você ou qualquer um no conselho tocar em meu filho, não haverá lugar em todo este território onde vocês possam se esconder de mim. Caço cada um até o último. Devagar. Dolorosamente. Entendeu? Os guardas lá fora haviam sacado armas agora, claramente alarmados. Um deles gritou. Lady Vera, devemos... Ela levantou a mão, silenciando-os. Depois olhou para Ronan. Olhou realmente. E algo em sua expressão mudou. Medo se infiltrando sob a arrogância. Você está falando sério. Ela sussurrou. Mortal, ele confirmou. Ela recuou um passo. 2. Então, voz mais alta. O conselho vai ouvir sobre isso. Sobre ela. Sobre o bastardo. E eles vão decidir. Já decidi, Ronan disse. E como o Alfa Supremo, minha palavra é lei. Não nesse caso, Vera rebateu. Linhas de sucessão são assunto do conselho. Sempre foram. Você pode ter poder, Ronan, mas não pode mudar lei antiga. Posso quebrar ela. E dividir a Alcateia? Causar guerra civil? Por isso, ela gesticulou desdenhosamente para mim e Léo. Você realmente sacrificaria tudo o que construiu por uma humana e seu bebê? Sim, Ronan disse simplesmente. Sem hesitação. Sacrificaria tudo. E qualquer um que ficar no caminho. O silêncio que caiu era absoluto. Vera estudou ele, lendo verdade em cada linha de seu rosto. Finalmente, assentiu lentamente. Então você escolheu. E assim temos nós. Ela se virou para sair. Então parou. Olhou para mim por cima do ombro. Espero que valha, humana, o sangue que vai ser derramado por sua existência. E ela saiu, guardas atrás dela, deixando a porta aberta ao frio. Ronan a observou até desaparecerem entre as árvores. Então fechou a porta, trancou e descansou a testa contra a madeira. Ronan, sussurrei. O que acabamos de fazer? Ele se virou, olhando para mim, para Léo. Comecei uma guerra. Não, eu disse. Não. Podemos ainda... Vamos embora. Desaparecemos novamente. Eu sei como esconder nossos cheiros, posso... Não. Ele me interrompeu, caminhando até ficar na minha frente. Não mais fugir. Não mais esconder. Ele tocou o rosto de Léo. Depois o meu. Vocês são meus. E vou parar de agir como se isso fosse vergonha. Mas a Alcateia vai se adaptar. Ou vai cair. Sua mandíbula se apertou. Passei 3 anos construindo poder suficiente para proteger você. Chegou a hora de usar. Medo gélido se espalhou pelo meu peito. Quantos vão morrer? Quantos necessários? Ele disse, sem remorso. Porque a alternativa é perder vocês. E isso não é opção. Léo, alheio à atenção, puxou minha camisa. Mamãe, tá tudo bem? Forcei sorriso. Tá tudo bem, bebê. Mas não estava. Tudo tinha mudado. Em minutos, nossa pequena bolha segura tinha estourado. E o mundo real tinha invadido. Conselho reunirá em horas, Ronan disse. Já se movendo, pegando suprimentos, armas. Vão votar sobre reconhecer Léo, sobre aceitar você. E quando votarem não, porque vão votar não, você vai o quê? Lutará contra todos eles? Se necessário. Ele olhou para mim, olhos ardendo. Mas prefiro não chegar nisso. Preciso te levar ao castelo. Preciso apresentar vocês nos meus termos, não nos deles. Apresentar nós como o quê? Ele pegou minha mão. A única coisa que você sempre foi. Minha companheira. A mãe do meu herdeiro. Luna. E se eles recusarem me aceitar? Algo escuro e perigoso cruzou seu rosto. Então aprenderão que Alfa Supremo não é apenas título. É sentença de morte. A viagem até o castelo foi tensa e silenciosa. Ronan dirigia um jipe que tinha guardado perto da cabana, mandíbula apertada, olhos fixos na estrada coberta de neve. Léo dormia na minha cadeirinha improvisada no banco de trás, exausto das emoções do dia. E eu estava sentada ao lado de Ronan, mãos apertadas no colo,
tentando não imaginar todas as formas que isso poderia dar errado. Eles vão me odiar, eu disse finalmente, quebrando o silêncio. Provavelmente. Ronan concordou, sem suavizar. Pelo menos metade do conselho vai. A outra metade vai estar com medo demais de Vera para falar contra ela. Então por que estamos indo? Por que não apenas fugir? Começar de novo em outro lugar? Ele olhou para mim, breve mas intenso. Porque eu não governo apenas Alcateia. Governo território, recursos, pessoas que dependem de mim. Se eu fugir, abandono tudo. E homens piores assumem. E se você lutar e perder, não vou perder. Não era arrogância. Era fato. Mas se por algum milagre acontecer, você pega Léo e corre. Há uma casa segura. Coordenadas no bolso do meu casaco. Dinheiro, documentos, tudo o que precisa para desaparecer. Meu estômago revirou. Ronan, promete, Diana. Sua voz era firme. Promete que se tudo der errado, você salva nosso filho. Lágrimas queimavam. Prometo. Ele assentiu, satisfeito, e voltou os olhos para da estrada. Mas eu tinha minha própria promessa silenciosa. Se chegasse ao ponto de Ronan cair, eu não fugiria. Ficaria e lutaria. Porque depois de 3 dias na cabana, depois de vê-lo com Léo, de sentir aquele beijo, de lembrar como era amá-lo, eu não perderia ele novamente. Não sem lutar. O castelo era imenso. Pedras cinzas se erguendo contra o céu de inverno como montanha própria, torres alcançando o céu, muralhas grossas que tinham resistido séculos de ataques. Era fortaleza, declaração de poder. Lar de alfas supremos desde tempos imemoriais. E agora, potencialmente, nossa prisão. Ronan dirigiu direto pelos portões principais. Guardas se curvaram quando passamos, mas eu podia ver os olhares curiosos, as sussurros. Notícias viajavam rápido entre lobos. Estacionou no pátio interno, depois se virou para mim. Quando entrarmos, não importa o que digam, você fica calma. Não deixa eles te provocarem. E você? Ele sorriu sem humor. Eu não sou conhecido por calma. Inspirador. Sou conhecido por efetivo. Ele saiu, vindo ao meu lado para abrir a porta. Pegou Léo ainda dormindo do banco de trás, o bebê murmurando, mas não acordando. Juntos, caminhamos até as portas principais. 2 guardas as abriram, revelando o grande salão. E era grande. Teto abobadado 3 andares acima. Vigas entalhadas com história da Alcateia. Lareiras rugindo em ambos os lados. E no centro, uma mesa longa onde 12 figuras estavam sentadas. O conselho. Todos se viraram quando entramos. Conversas morreram. Eu podia sentir o peso de suas atenções como pressão física. E no centro, presidindo a mesa, estava Vera. Ela usava dourado agora, cores de autoridade temporária na ausência de Ronan. Sorriu quando nos viu. Alfa Ronan, ela disse, voz ecoando. Que surpresa! Não esperávamos você até amanhã. Mudei meus planos. Ele disse, caminhando pelo salão como se fosse dele. Por que era? Vera, saia da minha cadeira. Ela piscou, surpresa pela audácia. Estamos em sessão do conselho. Protocolo dita. Não me importo com protocolo. Ronan parou na frente da mesa. Saia. Agora. Murmúrios atravessaram o conselho. Vera se levantou lentamente, olhos estreitando. Muito bem, mas isso não muda o fato de que temos assuntos a discutir. Assuntos urgentes. Concordo. Ronan passou Léo para mim, então assumiu a cadeira principal. A transformação foi instantânea. Ele não era mais o homem que brincava com nosso filho na cabana. Era Alfa Supremo, poder puro irradiando dele. Então vamos discutir. Vera gesticulou para mim. Essa humana, ela alega ser sua companheira. Ela não alega nada. Ronan corrigiu. Eu afirmo. Diana é minha companheira. Reconhecida por mim, vinculada por sangue e escolha. Sem cerimônia, um ancião de cabelos brancos disse. Sem bênção do conselho. Não preciso de bênção para reconhecer minha própria companheira. Mas precisa, Vera disse suavemente, para reconhecer um herdeiro. Todos os olhos foram para Léo no meu colo. Ele tinha acordado agora, olhando ao redor com olhos enormes e dourados. Um dos conselheiros, mulher mais velha com cicatriz atravessando o rosto, se inclinou para a frente. A criança tem seus olhos. Ele tem. Ronan confirmou. Mutação pode causar isso.
Vera disse rapidamente. Não prova paternidade. Então teste. Ronan desafiou. Teste de sangue. Magia de linhagem. Use qualquer método que quiser. Vão provar o que já sei. Léo é meu filho. E se for? Outro conselheiro disse, homem corpulento com barba ruiva. Ele ainda é nascido fora de vínculo reconhecido. Isso o torna... Cuidado, Ronan disse, voz descendo para rosnado. Com a próxima palavra. O homem fechou a boca. Vera se inclinou contra a mesa. Ronan, seja razoável. Você é alfa supremo. Seu herdeiro precisa ser impecável. Forte linhagem. Mãe aprovada. Não. Ela olhou para mim com desdém. Humana qualquer que você pegou. Algo em mim quebrou. Talvez fosse o medo. Talvez fosse a raiva. Talvez fosse simplesmente ter tido o suficiente. Meu nome, eu disse. Voz firme apesar do coração martelando. É Diana. Não humana qualquer. Diana. E sou mãe do filho de Ronan há 2 anos. Sozinha. Protegendo ele. Criando ele. Amando ele. Enquanto você estava aqui jogando política. Silêncio chocado. Vera se recuperou primeiro. Você não tem direito de falar aqui. Ela tem todo o direito, Ronan disse. Como minha companheira. Como mãe do meu herdeiro. Ela tem voz neste conselho. Isso não é como funciona. Vera protestou. É agora. Ronan se levantou. Novas regras. Efetivas imediatamente. Primeira. Diana é Luna reconhecida. Qualquer um que a desrespeitar responde a mim. Segunda. Léo é meu herdeiro legal. Testes serão feitos para satisfazer seus protocolos, mas resultado não está em dúvida. Terceira. Ele pausou, olhos varrendo cada rosto. Qualquer um que ameaçar minha família de qualquer forma será tratado como traidor. E sabem o que faço com traidores. Você não pode simplesmente mudar leis antigas? O ancião de cabelos brancos protestou. Posso. Sou Alfa Supremo. Minha palavra é lei. E se recusarmos reconhecer isso? Vera desafiou. Se votarmos contra? Ronan sorriu. Não era agradável. Então descubro que não preciso de conselho, afinal. A ameaça pairou no ar como lâmina. Você iniciaria guerra civil, Vera disse baixinho. Por isso? Sim. Simples. Direto. Verdadeiro. A mulher com cicatriz se levantou. Alfa Ronan, entendo que sentimentos estão envolvidos, mas... Não são só sentimentos. Ronan a interrompeu. É família. É futuro da Alcateia. Léo não é apenas meu filho. Ele tem olhos de Alfa Supremo. Vocês viram. Ele carrega poder da linhagem. Poder que a Alcateia não vê há gerações. Poder nascido de humana. Vera cuspiu. E? Ronan a desafiou. Alguns dos nossos maiores alfas tiveram mães humanas. Está em nossa própria história. Sangue misturado cria força, não fraqueza. Isso era diferente, Vera argumentou. Elas eram... O quê? Aprovadas por você? Ronan riu amargo. Diana carregou meu filho, sozinha, em esconderijo porque vocês teriam a matado. Sobreviveu, protegeu ele. Criou ele forte e saudável. Isso não a qualifica? Não quando há opções melhores, Vera disse. Ela se virou para o conselho. Todos sabem que a aliança entre Ronan e eu fortaleceria a posição política. Minha linhagem é impecável. Juntos poderíamos... Eu nunca vou querer você, Ronan disse cortante. Nunca quis. Deixei isso claro 3 anos atrás. Deixo claro agora. Você não é opção. Nunca foi. Vermelho subiu no rosto de Vera. Humilhação e raiva misturadas. Então você escolhe humana sem linhagem, sem poder, sem nada para oferecer exceto... amor. Eu disse baixinho. Todos olharam para mim. Engoli. Então continuei mais alto. Ofereço amor, e lealdade, e força que não vem de linhagem de sangue, mas de ter sobrevivido coisas que teriam quebrado pessoas mais fracas. Fui rejeitada pelo homem que amava. Descobri que estava grávida sozinha. Criei filho sozinha. Protegi ele de mundo que teria o tomado. Então não, Lady Vera. Não tenho linhagem impressionante. Mas tenho espinha. E não vou deixar você ou qualquer outro me fazer sentir indigna. Silêncio. Depois, lentamente, a mulher com cicatriz começou a bater palmas. Baixo, deliberado. Bendito, ela disse. Olhou para Ronan. Alfa, respeito sua escolha. Se ela é forte o suficiente para te desafiar e sobreviver, é forte o suficiente para ser Luna. Lisa,
Você não pode estar falando sério. Vera começou. Estou, Lisa disse firmemente. Votei contra muitas de suas decisões, Ronan. Mas nisso, você está certo. A garota tem fogo, e o garoto tem seus olhos. Isso é suficiente para mim. Um por um, outros começaram a assentir. Não todos, mas suficientes. Vera viu o vento mudando. Sua expressão endureceu. Se insistirem nisso, ela disse geladamente, então não tenho escolha a não ser renunciar ao conselho. Não posso servir sob liderança tão comprometida. Aceito sua renúncia, Ronan disse imediatamente. Guardas, escoltem Lady Vera para fora. Ela congelou. Você não pode? Posso. E fiz. Saia do meu castelo, Vera, e seja grata que estou deixando você sair viva. Por um momento pensei que ela fosse atacar. Vi seus músculos se tensionarem, olhos brilharem com raiva de lobo. Mas ela olhou ao redor. Viu os guardas se aproximando. Viu o conselho assistindo. E, finalmente, viu Ronan, de pé ali como montanha imóvel. E recuou. Isso não acabou, ela sibilou. Acabou sim, Ronan disse. Mas se quiser tentar algo, estou esperando. Ela saiu, passos ecoando no silêncio, portas batendo atrás dela. Ronan se virou para o conselho restante. Mais alguém tem objeções? Ninguém falou. Bom, então é decidido. Diana é Luna reconhecida. Léo é herdeiro reconhecido. Alguém que desafiar isso responde a mim. Ele pausou. Agora saiam, todos. É Natal. Passem com suas famílias. O conselho se dispersou rapidamente. Alguns curvando respeito ao passar. Outros apenas aliviados de escapar da tensão. Quando o último saiu, Ronan finalmente relaxou. Ombros caindo, respiração saindo em suspiro longo. Eu estava tremendo. Adrenalina e alívio misturados. Está acabado? Está acabado, ele confirmou. Caminhou até mim, pegou Léo do meu colo, depois puxou nós dois em abraço apertado. Acabou. Vocês estão seguros. Vocês estão em casa. Lar. A palavra ressoou através de mim. Léo, espremido entre nós, reclamou. Papá, tá apertando. Desculpa, filhote. Ronan afrouxou, mas não soltou completamente. Olhou para mim. Diana, eu sei, sussurrei. Toquei seu rosto. Eu sei. E então, ali no grande salão do castelo, cercados por ecos de batalha vencida, nos beijamos. Profundo, completo. Promessa de tudo que tinha sido e tudo que seria. Léo fez som de nojo. Eca, beijando. Rimos, nos separando. Ronan bagunçando o cabelo de Léo. Vai entender quando for mais velho. Não vou, Léo declarou. Beijar é nojento. Vamos ver, eu disse, beijando a bochecha dele até ele guinchar e rir. Ronan nos observou, algo tão terno em sua expressão que fez meu coração doer. Venham, ele disse. Quero mostrar algo. Nos levou através de corredores, subindo escadas, até chegarmos a uma porta dupla grande. Empurrou aberta, revelando suíte enorme. Não era opulenta de forma fria. Era acolhedora. Lareira crepitando. Móveis confortáveis. E em um canto, berço pequeno, claramente novo. Mandei fazer assim que soube que vocês estavam vindo, Ronan explicou. Para Léo. E há mais quartos conectados, para quando ele ficar maior. E ele hesitou, vulnerável de repente. Para irmãos, se você quiser, eventualmente. Lágrimas encheram meus olhos. Ronan, não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Só quero que saiba. Isso é lar de vocês, pelo tempo que quiserem, para sempre se me deixar. Olhei ao redor. Para o quarto preparado com cuidado. Para Léo explorando, tocando tudo. Para Ronan me observando com esperança e medo misturados. E soube. Para sempre soa bem, eu disse baixinho. Ele me puxou contra ele, rosto enterrado no meu cabelo. Te amo. Tanto. Sempre amei. Eu também, admiti. Mesmo quando tentei parar. Mesmo quando fugi. Sempre amei. Léo tropeçou até nós, puxando nossas pernas. Mamãe? Papá? Ficamos aqui? Ronan se ajoelhou, ficando em nível com ele. Você quer ficar? Léo olhou ao redor, pensando seriamente. Depois assentiu. Tem lareira. Gosto de lareira. Ronan riu, som cheio de alegria. Então ficamos. Os três. Família. Família. Léo repetiu. Depois,
com seriedade de criança pequena. Feliz Natal, papá. Ronan o puxou em abraço, olhos brilhando suspeito. Feliz Natal, filho. Melhor Natal da minha vida. E enquanto observava os dois, meus homens, minha família, soube que apesar de tudo o que tinha acontecido, todas as dor e medo e anos perdidos, tinha valido. Porque aqui, neste momento, tínhamos tudo o que importava, uns aos outros. Lar, amor e futuro tão brilhante que quase doía olhar. Feliz Natal de verdade. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.